Fala família, tá começando mais um podcast do Portal Reação e hoje o papo é sobre ecologia, aquecimento global. Será que esse rolê é isso tudo mesmo? Nós estamos aqui com a Carol. Carol, você faz o que nesse mundão de meu Deus aí de movimento espírita? Explica aí pra galera. Muito feliz de estar aqui, gosto muito do Portal Reação. E, assim, eu sou bióloga de formação. E aí o meu mestrado e meu doutorado são em computação, mas na área de simulações para acompanhamento de desmatamento e tal. Que massa. E aí eu sempre fui ligada nessa parte profissional, nessas questões ambientais e ecológicas. E há 12 anos eu coordeno na Casa Espírita que eu frequento o projeto de educação ambiental na Casa Espírita, que é uma tentativa de fazer o espiritismo dialogar com o que está acontecendo no planeta. E aí a gente tem tido várias oportunidades de trabalhar com esse tema no estudo sistematizado, na juventude, nas campanhas da FEB, agora mais precisamente para essa campanha ecológica, que a gente pode até falar um pouco mais sobre ela depois. Então, assim, estamos trabalhando em favor do planeta, em favor do espiritismo. Legal demais. A gente vai falar sobre essas campanhas, tudo, como é que o pessoal pode ver isso, mas antes de tudo, porque assim, hoje saiu nas notícias aí, né? Todo mundo tá sabendo, tá muito calor, primeiro de tudo, em alguns outros lugares tá chovendo demais, outros lugares tá muito frio, coisas muito diferentes do que estava rolando. E aí rolou esse assunto do aquecimento global, colapso global. E aí muita gente falando que isso não existe, que isso é fake, muita gente falando que é verdade. E sempre teve essa polêmica, na verdade, há muitos anos, né? E aí acho que ninguém acreditou. Então, assim, esse é o ninho aí, é uma coisa natural. O que tá rolando com o nosso planeta? Você deu uma resumida, porque assim, a gente está em colapso. O planeta está em colapso. E o aquecimento global, as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global é um desses aspectos. Mas, assim, voltando um pouquinho até para a gente contextualizar, aquecimento global é uma coisa que sempre existiu. A gente precisa do gás carbônico na nossa atmosfera, inclusive, para manter a vida como a gente a conhece. Então, assim, aquecimento global é um processo natural que existe no planeta. Mas a intensidade das nossas ações antrópicas, ou seja, ações decorrentes das atividades humanas, da indústria, principalmente depois da Revolução Industrial, de 1800 para cá, fizeram com que o ritmo desse aquecimento se acelerasse em níveis nunca antes vistos. Então, o que a gente fez foi pegar um processo que era natural e amplificar de uma maneira exponencial, assim, impossível de manutenção dos parâmetros de vida como a gente conhece. A gente criou, tipo, uma doença autoimune do planeta. Tá Nós somos a doença. Autoimune, era isso, não é isso? Nós somos a doença. A gente criou pegou e amplificou situações naturais e aí o planeta agora tá reagindo. Já está há algum tempo, assim, os especialistas já falam isso há algumas décadas, mas esse é um momento muito oportuno de falar desse tema, porque não tem quem no planeta não esteja sentindo esses efeitos de seca, de calor, de inundação, de furacão, de enchente. E são, assim, eu acho que é mais por falta de conhecimento que as pessoas falam que isso não existe, do que alguma outra agenda escusa. Porque na verdade, há um consenso entre os especialistas, há informações, a gente só precisa buscar nas fontes certas. Às vezes, nas mídias sociais, a gente não escuta os especialistas. A gente está ouvindo ali uma pessoa falar opinião. Para esse tema específico, eu sugeriria a gente buscar fontes relevantes internacionais. Então, o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o PNUMA, que é o painel da ONU para meio ambiente. Aqui no Brasil tem o INPE. Até na NASA, se você for procurar informações sobre mudanças climáticas, você vai encontrar. E o problema, porque assim, a gente está discutindo, 2023 é o ano mais quente da história da humanidade, na verdade, do planeta Terra. Enquanto nós estamos aqui, e se prepare que esse é o ano mais fresco dos anos que virão. Exatamente. Exatamente, se prepare para os próximos, né? Tudo, assim, se a gente não mudar de rota de maneira, assim, vertiginosa, é uma mudança radical,
o nosso futuro ele está um pouco complicado. E aí eu falo nosso não só do planeta, porque a gente fala assim de meio ambiente, a gente esquece que a gente é parte do meio natural, que somos natureza também. E a gente está atualmente num ponto de ameaça existencial à nossa própria espécie. Uhum. Então, os especialistas, tem até um professor chamado Luiz Marques, que ele tem um livro excepcional chamado O Decênio Decisivo, que ele fala que, na verdade, ele compila o que a ciência tem dito no momento. E, basicamente, a gente tem até 2030 para tomar atitudes completamente diferentes do que a gente tem tomado até agora, que é mais ou menos o limite que os cientistas colocaram para a Terra subir 1,5 grau de temperatura. 2023, em média, a Terra já subiu 1,46. Então, a gente está no limitezinho ali. Mas 1,46 parece pouca coisa. Ontem, 10 horas da noite, na minha casa, estava fazendo 29 graus. Assim, eu estava suando. E você vê que não é normal. Brasília já era para estar chovendo essa época. Sim. A gente que é daqui, qualquer pessoa da sua cidade consegue dizer as diferenças climáticas que deveriam estar ou não estão acontecendo. Mas não é só em relação ao clima para o futuro, porque isso desencadeia perda de biodiversidade. A gente tem problemas mais constantes de degelo, de aumento de nível do mar, de poluição, de desmatamento, de incêndios florestais, Nossa, dá para falar aqui horas das consequências das ações antrópicas no nosso planeta. É um cenário um pouquinho catastrófico, diria. E é outro, né? Porque assim, eu tava pensando, você falando aí, eu te ouvindo, o que eu pensei assim, tipo assim, caramba, veio a pandemia, né, em 2020. E foi uma espécie de recado. Eu tava vendo um vídeo que se chama O Manto Sagrado dos Tupinambás. É um vídeo muito legal que mostra uma pajé que ela foi no museu da Europa buscar um manto que os pajés já usavam antigamente, que não tem mais aqui no Brasil, né? Que eles foram roubados, levados, e aí o pessoal do país devolveu. E aí ela disse que quando esteve junto com o manto, né? E aí a gente pode ver, assim, uma interferência mediúnica que eu sinto que ela teve, que ela disse que o manto, né, esteve mais forte falando com ela, principalmente no período da pandemia, quando as pessoas estavam respeitando mais a natureza. Ela fala sobre isso. Nossa, que legal. Legal, né? Eu vou até botar na descrição para as pessoas verem, é muito, muito legal. E aí ela fala, assim, que a pandemia foi tipo um recado para que as pessoas ouvissem o planeta. E quanto mais as pessoas ficaram em casa, mais respeitado o planeta foi, mais ela conseguiu ouvir o planeta falando com ela, assim. E é mais ou menos isso, assim, do ponto de vista que eu vi você falando, assim, veio uma pandemia e não foi muito suficiente, assim, para a gente fazer alguma modificação. Porque vieram as vacinas, você falou também da questão da relevância científica, que foi muito questionada na pandemia também, né? Se era real mesmo, se a vacina funcionava mesmo ou não, né? Então, a importância também da gente confiar na ciência, como Kardec tinha nos sugerido, né? Exatamente. É muito interessante você ter citado isso, porque a epidemia é uma das consequências de um desequilíbrio ambiental, assim. Essa epidemia, que é uma zoonose, ela acontece porque os homens desmatam os habitats naturais de vários animais, essas espécies silvestres que têm doenças endêmicas se aproximam de nós e transmitem. O vírus é um micro-organismo que ele vai se adaptar, ele quer um hospedeiro de qualquer forma. Então, se ele tem contato conosco, ele vai se adaptar, ele vai evoluir para que ele possa também habitar-nos. E essa, eu diria que é a primeira de muitas epidemias que vem por aí se a gente não continuar respeitando. Mas essa questão, eu acho que até para fechar, ela não há dúvida científica. Uhum. Não há falta de dado. Existe, essas informações estão disponíveis. A gente precisa só um pouquinho mais de boa vontade para ativamente buscar algumas dessas fontes. Mas há o consenso e isso tinha que estar pacificado, principalmente entre os espíritas. Sim. Porque a gente sabe que é uma doutrina progressista, é uma doutrina que Kardec diz que deve estar alinhada com a ciência. Então, isso, para algumas pessoas, seria suficiente. Para mim,
a ciência diz de forma clara e inequívoca que precisamos mudar as nossas atitudes se a gente quiser continuar nesse planeta. E isso devia ser o suficiente para ligar um gatilho de falar, gente, a gente precisa mudar, a gente precisa repensar a nossa forma de interagir com os animais, com a natureza, com o ambiente, com a nossa casa planetária, que a gente fala, né? Eu amo a nossa casa planetária. Mas a gente tem tratado ela de uma forma um tanto quanto de maneira utilitarista, eu diria. A gente usa os recursos, explora, sem pensar no bem-estar dela e no nosso bem-estar por consequência. Do ponto de vista bem materialista, né? Que é que o Kardec coloca, né, como uma chaga muito grande do egoísmo, a gente sabe, né? Mas essa questão material, e eu tava até refletindo vindo para cá, Carol, assim, que a gente tem uma herança de outras religiões mesmo, de um passado que tinha uma conexão muito bonita com a natureza, né? Tem muitas até mesmo religiões ou expressões filosóficas que veem assim essa energia da natureza em comunhão conosco e tudo mais, que eu sinto que dentro do espiritismo e do cristianismo foi até se perdendo um pouco, né? Essa compreensão de fazer parte de um todo, né? Acaba que a individualidade ela tomou um pouco de conta. Você sente isso? Sim, mas eu acho que é um fenômeno mundial de negar Deus. E eu acho que é um sintoma do nosso orgulho, para falar a verdade. Porque a gente se acha tão inteligente, tão especial e tão dono do planeta e do universo, que a gente chega a negar a natureza. Ou seja, eu sou melhor que a natureza, eu não sou animal. Sendo que a gente é. Sim. Então, é essa postura da gente negar a nossa origem, a gente se distancia dela e a gente fala, não, o que é progresso é bom, o que é criado pelo homem é bom, o que é natural é selvagem, é ruim, e a gente perde algo que, Deus fez esse planeta, Jesus é o governador espiritual desse planeta inteiro, não é só da humanidade, de todos os animais, de todos os recursos naturais, ele estava desde o momento em que essa massa de matéria se desprendeu do Sol, ele acompanhou todos os processos de todas as espécies. Uhum. E ele é o governador de todo mundo. Mas a gente age como se ele fosse só nosso. E aí a gente só respeita... Bom, a gente nem se respeita como humanidade, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda tem algumas coisas para aprender. Mas eu sinto que há um caminho de reaproximação. Eu acho que a gente chegou num extremo, até porque tudo que está acontecendo é tão evidente que a gente tem que repensar as nossas atitudes. E a doutrina espírita, eu acho que ela tem todas as ferramentas para a gente pensar de uma maneira mais ética isso que a gente está vivendo. E eu acho que precisa, assim, só de um empurrãozinho. A gente precisa conversar mais sobre esses temas. A gente precisa de uns 2 graus a mais, né? Na nossa casa, não é isso? Tipo, a gente reflete sobre isso, né? Às vezes vem por caminhos não esperados. Mas o diálogo vindo, eu acho que a gente precisa conversar sobre ele. Até porque chegou num ponto, e assim, esse começo de conversa sempre esse tom um pouquinho mais pesado. Sim. Que os cientistas colocam que a gente só tem, na verdade, 2 futuros possíveis. Um futuro pior, climaticamente, e um futuro terminal para a nossa espécie. Então, assim, pior climaticamente com a gente aqui e pior climaticamente com a gente não aqui, porque a gente vai ter limado todas as opções de vida no nosso planeta. E quando eu falo nós, eu estou sendo injusta. Algo que a gente utiliza no discurso, falar humanidade, mas não sou eu na minha casa, você na sua casa, que toma essas atitudes. A gente tem um sistema econômico vigente, que a gente nasceu sem escolher esse sistema econômico, que ele preza a exploração dos recursos naturais e a busca por um lucro material independente das consequências. É isso que eu ia entrar nessa parte com você, porque assim... a gente tem a parte das soluções, né? O que a gente pode fazer agora, né? Que a gente está vivendo isso, né? A gente sabe que Jesus é o governador do planeta Terra, como você disse. Com certeza ele está ciente disso e espera um aprendizado de nós. Agora, tem algo a mais, que é isso que eu ia falar. Qual é o grande impacto ecológico? Ele está mais, por exemplo, quando eu deixo a torneira aberta ao escovar o dente, ou
por exemplo, no desmatamento para plantar soja para gado, por exemplo, né? A gente sabe que tem impactos diferentes e talvez, por exemplo, se posicionar na vida em relação a algumas situações econômicas pode ser mais relevante do que fechar a torneira ou escovar o dente, né? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Isso faz Perfeito. sentido? Faz porque tem sempre duas vertentes, né? O individual e coletivo. Nenhuma das duas pode ser abandonada. A gente tem que repensar a nossa pegada individual. O que eu faço dentro da minha casa, como eu me alimento, como é que eu trato o ambiente, como é que eu percebo, o que eu incentivo ou não com as minhas relações de consumo, que a gente vive numa sociedade de consumo. Mas o impacto disso é ínfimo ainda comparado a os verdadeiros vilões. Então, os cientistas colocam que esse aquecimento global, ou seja, a grande emissão de gases carbônicos na atmosfera se dão por dois principais fatores, que são queima de combustíveis fósseis, então gasolina, combustíveis de aviação, diesel e por aí, e desmatamento, principalmente em relação à perda de vegetações nativas por causa da pecuária. Então, talvez pensar, olhando nesses aspectos macro e como que a gente pode repensar, inclusive, e aí eu vou ser utópica mesmo, que eu acho que a gente tem que pensar em mudanças radicais no sentido de ir na raiz do problema. Okay. Tentar mudar da causa. Repensar todo o sistema econômico, porque tem até um americano, Edward esqueci, ele tem uma frase que eu nunca esqueci, que ele fala que o crescimento pelo crescimento é a ideologia da célula cancerosa. E a gente vive isso, assim. A gente vê hoje os nossos sistemas tendo a única preocupação exclusiva de crescer e expandir a detrimento da saúde, do bem-estar das pessoas, da saúde mental das pessoas e da saúde do planeta. A gente usa todos esses recursos e eu percebo, assim, até conversando sobre esse tema, que não é um tema palatável para todo mundo. Sim. As pessoas ficam falando, mas sempre foi assim. Não foi. É uma invenção cultural. O capitalismo, ele existe da forma como a gente conhece agora há uns 200 anos. Uhum. Antes disso, a gente tinha uma relação, inclusive, muito mais próxima com a natureza, porque não era uma relação mercantilizada com a natureza. Uhum. Mas a gente tem que, inclusive, ter a coragem de repensar. Sim. Vamos pensar algo que não existe. Não estou falando que existe outra alternativa ao capitalismo já aí na estante para a gente escolher e aplicar. Temos que, como sociedade, pensar nisso de uma forma mais complexa. E não é fácil. A gente está falando aqui de questões completamente complexas. E aí vem a outra questão que você comentou. O que o espiritismo tem a ver com isso? A gente está aqui falando de modelos econômicos, a gente está falando de alimentação, de desmatamento para pecuária, que no Brasil, o Brasil é o quinto maior, eu acho que na última relação, se eu não estiver enganada, é o quinto maior poluidor global, justamente não por causa das indústrias, mas por causa da perda da vegetação nativa, principalmente para a pecuária. Uhum. Então, incentivar, por exemplo, a indústria da carne é uma das coisas que faz o Brasil estar nessa lista de grandes poluentes, junto com países que, de fato, têm uma tradição industrial muito maior que a nossa. E aí a gente tem que pensar qual é a nossa responsabilidade, qual nesse papel, que hoje, quando eu compro um produto, eu estou endossando esse produto, eu estou endossando a cadeia desse produto. E aí são questões Pode um pouco mais profundas. Vamos traduzir, não tem problema. Então você está dizendo assim, quando eu vou lá e compro uma carne no mercado, eu estou incentivando uma indústria que desmata. Então, você é vegetariana, não necessariamente você está falando assim, todo mundo ser vegetariano. Inclusive, eu acho que seria, no mundo propriamente de regeneração, já falei isso para várias pessoas, eu não sou vegetariano ainda, mas eu falei isso, que eu acho que no mundo de regeneração, nós não vamos nos alimentar mais dos animais. Inclusive, na Revista Espírita, tem vários relatos que mostram espíritos de outros planetas mais evoluídos falando que a convivência com os animais nesses planetas, ela é muito mais fraterna do que tem aqui, né? Então, em geral, acredito que no mundo de regeneração, nos outros mundos, a gente vai ter uma convivência mais pacífica, não vamos nos alimentar de carne. Mas, tirando o fato da evolução espiritual,
a gente tá falando assim, toda vez que eu como uma carne, que eu compro uma carne, eu estou incentivando uma indústria que desmata. Então, todo mundo comer uma carnezinha no almoço e na janta tem uma responsabilidade, se não sabe, está sabendo agora, para o aumento da temperatura do planeta que a gente está passando agora. É isso? Bingo, de fato. Tem questões muito mais complexas em relação, inclusive, à alimentação do ponto de vista da fraternidade, que é algo que a doutrina tem muito a dizer sobre isso. Mas pensando exclusivamente sobre essa lógica já instaurada, sim. Quando a gente faz consome esses produtos, a gente está incentivando essa indústria. Isso é forte. E isso é muito legal, porque tem um movimento que é Segunda-feira Sem Carne. Não tem esse movimento? Explica pra gente o que é esse movimento. É uma proposta, assim... tem algumas pessoas que têm essa capacidade de mudar, colocar na cabeça e mudar de uma hora para outra. Mas para as outras, nesse planeta, a gente sabe que somos espíritos um pouco mais resistentes à mudança. É um caminho. A gente sabe que a gente precisa mudar. Então, Segunda Sem Carne é a proposição de você fazer uma mudança material na sua realidade. Você escolhe um dia para você não consumir produtos de origem animal nesse dia. Então, é um treino. Você vai estar contribuindo, de fato, para o planeta. O ideal é isso ser progressivo, mas tem que começar por algum lugar. Então, eu digo sempre para a gente fazer o que está ao nosso alcance. Começa tirando as carnes e os produtos de origem animal de uma refeição. Café da manhã não vai ter nada de origem animal. Então, eu escolho um dia da semana e nesse dia eu vou escolher não consumir produtos de origem animal. E, assim, isso tem que vir acompanhado de uma reflexão. De fato, como é que a gente está tratando os nossos irmãos que vivem aqui nesse planeta conosco, mas é algo que já começa a colocar a gente em movimento para essa mudança, que é algo que, inclusive, o IPCC, que são esses painéis de cientistas, colocam que é inevitável a mudança para uma dieta à base de plantas no futuro, porque essa indústria da carne ela é completamente insustentável. Ela afeta o planeta de modo sistêmico e é muito amplo em todos os sentidos, inclusive não só da vida dos animais, mas de desmatamento e de uma série de consequências para o planeta. Então, assim, é algo que se a gente fosse estudar, e é por isso até que às vezes a gente não quer ver os documentários, a gente quer ficar longe. Sim, justamente para não sentir no sentir coração. Culpado, né? Caramba, e tudo bem também que a gente, beleza, mas é necessário um movimento, né? E doutrinariamente falando, né, dentro das obras espíritas, tem muita coisa, né, que já falava sobre isso, né, Carol? Tem, por exemplo, recomendações espirituais, que não se consuma carne em dias de reuniões mediúnicas. Todo mundo tem isso, esse é o mínimo, né? Mas tem muita coisa nas outras obras que fala sobre isso? É interessante que a gente tem mais de 200 trechos só nas obras, assim, que a gente diria o Pentateuco, obras básicas, e algumas obras complementares que a gente vê da FEB. Perdão, gente. Tô curando de uma gripe. Mas tem a doutrina espírita, ela é farta em citações. E, na verdade, assim, algumas delas a gente até lê, mas a gente lê com filtros. Enviesado, então, a gente não consegue absorver. Acho que para começar a falar desses temas, assim, em relação à alimentação, a gente podia dar um passo atrás para falar da importância do que a doutrina fala em si sobre a nossa postura em relação ao ambiente. Porque, assim, quando a gente vai conversar sobre esse tema, sendo bem sincera, o que a gente escuta nas casas espíritas dos nossos irmãos não, mas eu tô aqui, é uma fase transitória do planeta. Ou então, somos ainda a verdadeira vida é a vida espiritual. Por que eu tenho que dar tanta atenção a esse tema? Por que a gente falar sobre mudança climática, sobre
natureza dentro da casa espírita, isso é um tema secundário. Eu tenho que estar aqui falando de reforma íntima. E isso é algo que eu escuto, não vou falar todo dia, mas toda semana dentro da casa espírita. E eu acho que a gente precisa expandir um pouco a nossa visão, porque acho que é mais um mecanismo de defesa do nosso ego. Porque a gente sabe que a gente precisa cuidar do nosso planeta, mas a gente não cuida. Então a gente já aí tem uma dissonância cognitiva entre as nossas crenças e as nossas atitudes. E aí a gente não vai mudar as nossas crenças, porque são crenças fundamentadas no espiritismo. Mudar a atitude é muito difícil. Então o que a gente faz é criar um mecanismo psicológico para justificar. Tipo, não, eu não estou prestando atenção no planeta agora, porque na verdade eu estou cuidando de coisas mais importantes, como a caridade, como... Sendo que isso é, na verdade, uma justificativa para a gente não refletir sobre algumas dessas questões que são incômodas e que vão demandar mudança, e é difícil. Mudar não é fácil. Mas a gente está nessa encarnação porque a gente prometeu que ia mudar. Ninguém nasce dizendo, vou continuar o mesmo espírito, me manda para a Terra que eu vou continuar o mesmo espírito. Não, a gente promete, eu vou mudar, vou fazer isso, pode me colocar lá que eu vou conseguir. Promete mundos e fundos e chega aqui e a gente fica nessa resistência à mudança, né? Na própria questão 132 do Livro dos Espíritos, ele fala, 132 e 133, ele fala da finalidade da reencarnação. Aí ele fala de duas finalidades, mas a gente sempre só lembra de uma. A gente fala que é o progresso. A gente está aqui para progredir, está no mundo material para progredir. E a segunda parte da pergunta 132, ela fala que a gente tem que meio que assumirmos o nosso papel na criação. Ou seja, sermos co-criadores com Deus. Essa é uma das finalidades da criação. Ou seja, da encarnação. Então, a gente tem que cuidar, sim, do mundo material. Nos foi confiado, a doutrina fala que é nosso papel, a gente tem a responsabilidade para cuidar desse planeta, mas é a parte que a gente lê sem prestar atenção. A gente presta bastante atenção na primeira parte de progresso, temos que progredir, tenho que fazer a minha reforma íntima. Mas a gente esquece que a minha reforma íntima passa pelo modo como eu trato os animais, a reforma íntima passa pelo meu prato, que eu coloco no meu prato, também faz parte da minha mudança pessoal. E a doutrina espírita tem esses dois lados, assim, a gente fala muito do individual, da mudança individual. Mas a doutrina tem uma lei de progresso que ela fala que esse progresso vem em duas vertentes, do individual e do coletivo. Então, essas mudanças mais estruturais, essas mudanças de sistemas econômicos, elas são mudanças coletivas e que precisam também do nosso apoio. A gente precisa que todo mundo esteja preocupado com a reforma íntima. Ninguém aqui está dizendo o contrário. Mas, do mesmo modo, a gente precisa estar engajado em movimentos sociais e o espiritismo alinhado com as ciências sociais, porque é mudando as ideias. A gente sabe hoje que as ideias, elas influenciam as escolhas individuais. Então, a gente tem que colocar essas ideias aí disponíveis, inclusive para as pessoas terem fundamentos para conseguirem fazer, não só dentro do espiritismo, mas fazerem essas mudanças que são difíceis, que são pessoais, e que aqui não tem nenhum julgamento, a gente não está cobrando nada. Cada um tem seu processo, cada um tem seu caminho, mas é um despertar e é um chamamento. E a gente não pode dizer que não estava sabendo. Que não ouviu. Né? Isso é muito legal, porque assim, na verdade a gente não está julgando ninguém aqui, a gente está refletindo sobre o momento que a gente está passando. A gente está aqui, tá todo mundo sentindo, no mínimo, um calorzão. E aí, né? A gente quer saber sobre essas coisas. E isso é reforma íntima, na verdade, porque eu sinto que os espíritos, quanto mais evoluídos eles são, mais coletivos eles são. Mais compartilham as coisas com os outros, né? Então, por exemplo, Francisco de Assis, que era uma coisa que a gente comentava antes, né? Ele era um ser extremamente coletivo, né? Jesus era um ser extremamente coletivo. Ele não pensava... Jesus questionou o sistema econômico vigente de uma maneira perfeita, ali, mega incrível, né? Do jeito que ele comentava. Mas foi questionado, né? E o exemplo de Francisco de Assis, ele é muito legal, né? Porque
ele mostra uma comunhão muito grande, né, entre a humanidade, entre os conflitos da humanidade, entre os animais também, né, que tinha um carinho muito grande com os animais. Como que você vê isso, Carol? Francisco, eu sou fã desde de sempre. A gente tem muito a aprender com eles, assim, muitos anos se passaram e a gente ainda não conseguiu aprender nem o que Jesus falou, e Francisco veio e deu o seu testemunho em forma de vida. Ele negou toda a riqueza que ele tinha, ele mudou completamente a vida, e era uma vida de conforto que ele tinha para se dedicar às verdades espirituais. E ele via Jesus, ele tinha uma relação tão próxima e íntima na fé dele com Cristo, que ele via Jesus como o mestre de todos. Então, o sol, a lua, os animais, eles são todos meus irmãos. E o que é interessante é que Francisco já pregava e dava os sermões e as palestras dele para os elementos da natureza. Ele fazia as suas reflexões e os passarinhos iam escutar. A gente tem na biografia de Miramês vários causos que, assim, eles estão lá, eles estão prestando atenção, eles estão ouvindo a palavra de Jesus e estão prestando atenção. E, assim, isso é algo tão profundo, isso é completamente distante do que a gente vivencia hoje. É um exemplo que eu acho que a gente tinha de respeito, principalmente agora. A gente está em dezembro, gravando isso em dezembro, época do Natal. Uhum. O Natal era uma época super importante para Francisco de Assis. O primeiro presépio foi criado por Francisco de Assis em 1243, estou chutando. Mas ele dizia, assim, ele não tinha posses materiais, mas o pouco que ele conseguia como comunidade, ele pegava sacos de grãos e despejava, assim, nas estradas, e todo mundo está jogando fora, Francisco. Ele, não. Os animais também precisam desfrutar do banquete que é a vinda de Jesus à Terra. Olha aí, ó, arrepio, não tem como. Francisco, assim, é incrível. E a gente pode se inspirar nele, ele é o patrono espiritual, inclusive, de vários grupos que já têm essa visão, porque, assim, ele é um exemplo que a gente podia estar seguindo muito mais do que de fato está. É uma fonte de inspiração, sempre. Total. E eu acho que, assim, é muito legal que, assim, quase todo mundo, né, não vou generalizar, mas, assim, muita gente ama os animais, ama ter um cachorrinho em casa, ama ter um gatinho, né, ama os animais. E aí, quando você convive mais próximo com os animais, você vê, assim, que nós temos muito a aprender com os animais, né? Por exemplo, o carinho, a preocupação que um cachorro tem com você quando você está doente, quando você chega em casa, né? A lealdade, tudo, né? Até os gatinhos, que muita gente fala, que os gatos são difíceis e tal, mas eles têm um carinho enorme, né? Eu vi uma pesquisa que mostra que por que alguns gatos recebem os donos quando eles chegam em casa, ou miam muito quando os donos chegam em casa, porque eles acham que quando você chega em casa, você tinha saído para caçar, e quando você retorna, você sobreviveu. Então, tipo assim, que bom que você sobreviveu. Olha que bonito, né? Então, assim, nós temos muito a aprender com os animais e temos uma responsabilidade da nossa condição humana, né? Desse cuidado planetário. Então, eu acho isso muito, muito importante de ser dito, e eu acho isso tudo muito bonito, né? Quando você vê Francisco de Assis, ele tinha a responsabilidade da evolução dele, mas ele também tinha a troca e a compreensão, assim, estou aprendendo, estou com eles, né? Se a gente tiver um pouco mais disso, a gente tira esse senso de superioridade que a gente tem em relação à natureza, né? E esse senso de superioridade, gente, a gente sabe, egoísmo e orgulho é chagas da humanidade. São egoísmo e orgulho. É só isso, não tem... A gente pode até colocar algumas outras palavras, mas no fim de tudo é isso, a gente se achar melhor que outras espécies, a gente achar que a gente é especial e que só a nossa espécie merece atenção e cuidado, e que a gente pode explorar e dispor das outras espécies como ao nosso bel prazer. Não é assim que funciona. E você falou assim, é interessante, né? Animais de estimação, animais o que a gente sente estima. Sim, Então, é muito fácil, quando a gente convive, a gente se afeiçoa. Porque eles têm muito... A gente é muito mais parecido com eles do que a gente quer admitir em vários aspectos.
Então, assim, muitos dos animais que a gente cria um distanciamento, e a indústria é ótima em fazer isso, assim, a gente não chama de galinha, de pintinho, é o frango. É uma entidade terceira. Porque você tornar isso mais próximo, quem convive com animais sabe que as vaquinhas, que os cavalos, que as aves eles são completamente inteligentes e conseguem demonstrar afeição, são seres sencientes, são seres que sofrem, que sentem dor. E o que a gente faz até para acalmar um pouco a nossa consciência, porque é difícil de encarar de frente, a gente separa. Eu tô falando da proteína. Sendo que para mim isso já é um problema, porque assim, feijão tem mais proteína do que... Isso é legal de falar, porque tem muita gente que fala assim, não paro de comer carne porque eu sou um ser material e eu preciso do alimento, da proteína. E hoje já foi comprovado que não, né? A gente consegue mudar, né, nas nossas dietas. Tem até atletas de alto rendimento que convivem bem sendo veganos, né? Então, a gente não precisa comer carne para a gente ter uma vida saudável. E essas são outras crenças que são limitantes da nossa capacidade de pensar o mundo de outra forma. Então, a gente fala que não. É engraçado, né? Porque quando a gente fala que não pode falar de ecologia no espiritismo, a gente está pensando no plano espiritual. Mas quando a gente fala de carne e alimenta a carne, a gente está pensando unicamente do ponto de vista material e que é uma falácia. A gente tem no arroz com feijão, que é a combinação básica do brasileiro, todos os aminoácidos essenciais para nossa constituição. Então, assim, pode ser que em uma outra época a gente não tivesse essas opções. Mas hoje, quando tudo que eu tenho que fazer é uma escolha, eu vou numa prateleira e eu escolho o que eu quero consumir, a gente pode fazer escolhas mais conscientes. Sim. Sem qualquer prejuízo em relação à saúde, tem que fazer acompanhamentos, assim como todas as pessoas humanas fazem acompanhamentos para verificar que está tudo certo. Mas existem escolhas que não envolvem o sofrimento, que não envolvem o genocídio, porque são trilhões de animais que são abatidos por ano para alimentação humana, e que a gente podia estar indo para um caminho diferente. São escolhas. Temos feito a escolha de continuar explorando de forma sistemática e cruel os nossos irmãos. Isso é muito interessante, porque assim, do ponto de vista espiritual, a gente tem, por exemplo, alguns relatos, né, no livro do André Luiz, no qual ele visita um abatedouro, não é isso? Mecanismos da mediunidade. Esse é um capítulo... Uhum. Desculpa, gente, mas é um capítulo que todo espírita devia ler toda vez que a gente se sente, assim, em dúvida, porque eu não consigo ler sem chorar. É terrível para mim acompanhar aquela leitura, me afeta, eu fico com dor de estômago, porque é muito forte. Ele compara, literalmente, não é uma interpretação, ele compara a situação de vampirismo, de espíritos obsessores, com a nossa situação com os animais. Ou seja, estamos sorvendo a vida do modo mais bárbaro possível. Mas só para explicar, para quem não leu, o que o André Luiz viu? Um ambiente espiritual tenebroso. Uhum. Nos frigoríficos e abatedouros. E é algo assim que a gente vê em alguns documentários não espíritas e que é super interessante ter um capítulo dedicado a isso numa obra de André Luiz, porque ele faz a descrição, eu não vou ser nem tão gráfica assim, mas eu convido a todos a lerem, porque ele fala do terror que é esse ambiente, assim. A gente lê alguns romances espíritas, descrição do umbral, descrições de zonas terríveis. Temos várias dessas implantadas aqui no plano terrestre. E aí tem espíritos vampirizando as energias vitais dos pedaços de carne, né? Que tá descrito lá. Gente, assim... É forte. E tem até um conto também, eu não sei se é do Neio Lúcio, que acho que tá no livro Alvorada, que é aquele livro infantil que fala do Natal e dos perus de Natal. Eu acho que é Antologia Mediúnica do Natal. Não é?
que conta tipo uma historinha, assim, que conta sobre os perus sendo mortos no Natal, Cara, né? isso pra mim é algo que eu tenho, é complexo. E eu tô numa negociação até com a minha família pra ver como é que vai ser o Natal desse ano. Entendi. Por Você é a quê? única vegetariana lá da sua família? Eu tenho uma irmã também no processo e Que é a assim, Gabi. eles A Gabi a vegetariana, não. Gabi a Gabi tá no processo, a Fernanda, que é minha irmã, são muitas irmãs, gente. Ela já é vegetariana também. Mas Jesus veio à Terra numa estrebaria, cercado por animais. Então, tava lá José, Maria, como a gente conhece, a estrela de Belém, e os animais. Então, os anfitriões da vinda de Jesus para o nosso planeta são os animais. Será que nem na noite de Natal, que a gente, teoricamente, vai trazer o convidado mais importante, que é abrir a porta do nosso coração e dos nossos lares, para celebrar a vinda de Jesus à Terra, será que nem nesse dia a gente poupa os anfitriões? Porque a gente vai para pensar. Porque a gente pensa e assim, não reflete muito, virou uma data comercial, a gente tem que pensar, inclusive, nos fatores de... na verdade, no real sentido do Natal, mas passa por essa questão de alimentação também. Sim. A gente vai na casa de alguém, a gente quer ser educado, a gente quer, né? Sim. Mas com os animais, não, a gente nem pensa neles, né? Nesse dia. É muita coisa, assim, acho que é muitas reflexões, né? E eu acho que o espírita, ou qualquer tipo de pessoa que acredita nessa questão da evolução espiritual, da nossa reforma íntima, precisa pensar nessa reforma em diversos aspectos, né? Então, assim, que a gente possa fazer esse movimento em todos os aspectos, no aspecto alimentar, no aspecto de transporte também, né? Que a gente sabe que você falou dos combustíveis, né? Que tem muito a ver. Então, eu sei que às vezes assusta, né? Toda movimentação que a gente precisa fazer. É muita coisa que a gente precisa mudar, né? Mas a gente consegue, né? Se a espiritualidade está nos dando essa oportunidade, a gente consegue fazer essa modificação, né, Carol? E a doutrina, ela é clara, assim. Quando eu falo que às vezes a gente vê um pouco enviesado, acho que a gente lê a doutrina com duas lentes, que é uma lente antropocêntrica. A gente lê a doutrina pensando só na gente, não pensa nas outras espécies, e uma lente especista. O que é antropocentrismo e especismo? São termos, inclusive, da campanha da FEB, que é até por isso que eu estou trazendo esses dois termos. Antropocentrismo é a gente achar que a humanidade é o centro de tudo, né? Quando a gente pensa que o universo gira em torno do nosso umbigo, é ser antropocêntrico, é colocar os interesses humanos à frente de qualquer outro interesse. E o especismo é você criar algum tipo de discriminação e fazer uma acepção baseado na espécie. Então, eu acho que os animais têm menos valor porque eles são vidas não humanas. Eu discrimino vidas que não são humanas. E a gente tem, na doutrina, uma série de frases que a gente vê com essas lentes especistas e antropocêntricas. Então, a gente está falando ali da lei moral de amor, justiça e caridade, que é a lei moral que é considerada uma das mais importantes. Ela fala que a gente tem que ter caridade para com todos. Aí a gente pensa todos os nossos irmãos humanos. A gente não pensa com todos os seres, toda a obra da criação divina. Quando a gente fala em justiça, a gente fala que que temos que ser justos com todos. A gente não pensa em todos. Verdade. É um esforço que a gente tem que fazer em ler a doutrina sem essas lentes antropocêntricas e especistas. Então, assim, é uma fé raciocinada anti-especista. Ou seja, é a gente ler tentando expandir esses conceitos que a doutrina fala de fraternidade universal, de solidariedade entre os seres, para todos o ambiente que nos cerca. E, assim, a gente está falando de fraternidade universal mesmo. Então, é esse esforço da gente... Quando a gente está pensando de quem é o meu próximo, não é só o meu próximo humano. É quem é o meu próximo e tentar ter esse olhar um pouco mais sensível. Tudo que você lê agora, assim, tenta fazer esse exercício
de como é que eu leria essa pergunta do Livro dos Espíritos de uma maneira não focada nos interesses exclusivamente humanos. E você vai ver que tá tudo ali. Não precisa ter um tratado, não precisa vir um capítulo novo, Kardec mandando de lá para cá, uma atualização do Livro dos Espíritos. Não precisa, tá tudo ali. A gente que tem lido a doutrina de uma forma que convém... A moda da casa. Convém aos nossos interesses atuais. Exatamente. O espiritismo na moda da casa que a gente tá criando, né? Muito boa. Eu acho muito legal, porque assim, até peço licença que é de outra religião, né? Mas as religiões de matriz africana, por exemplo, que são nossos ancestrais, né? E tem muitas religiões de matriz africana que têm um mega respeito pela natureza, de uma forma a ver divindades, seres de luz em todas as regiões da natureza. Por exemplo, a cachoeira, as águas, o sol, né? As matas. E eu sinto que isso é um resgate muito importante da gente fazer, né? Então, por exemplo, tem uma história, né, tem muitos livrinhos infantis, né, de histórias assim, iorubás ou de regiões africanas, por exemplo. Tem Iroko. Iroko é a primeira árvore do planeta Terra que ascendeu aos céus e fez de escada para que os orixás pudessem descer. Então, toda árvore tem esse espírito de poder nos guiar até o céu. Olha que bonito. Nossa, perfeito. Não é legal? Eu acho que essas reflexões são importantes da gente trazer para o espiritismo, porque tem um afastamento muito grande, né, em relação a isso. E aí essa compreensão que você trouxe de fraternidade, não só com o ser humano, que a gente já tá difícil, né, igual você falou, mas com os animais, com a natureza, com tudo, né? E você não precisa nem ler em nada, não. Só vai lá, toma um banho de cachoeira e me diz se você não ficou melhor depois que tomou aquele banho. Perfeito. Eu fico pensando assim, meditação. Tá na moda, assim, eu já tentei fazer algumas vezes, mas toda vez que você precisa fazer, você se centrar, você fazer qualquer tipo de meditação, você fecha os olhos, faz esse exercício agora. Você fecha os olhos, imagina um lugar que te traz paz. Eu duvido que tenha alguém que imagine estar no meio de um arranha-céu, no meio de uma cidade. Sempre tem elementos naturais. Então, assim, a gente tá ligado, estamos todos interligados, encadeados de alguma maneira. E por mais que a gente tente se afastar da natureza, nós somos a natureza e a gente precisa fazer esse resgate. Então é algo que vale a pena a gente estar sempre comentando e nos esforçando para ver algo que é sagrado. A natureza ela é uma expressão divina. Jesus é um sublime ecólogo. Tem alguns livros de Chico e de Emmanuel que ele fala que substituíram a palavra providência divina pela palavra natureza. Olha isso. A natureza é a providência divina. Então, assim, a natureza é maravilhosa, o nosso planeta é maravilhoso, a gente só tem que se esforçar um pouquinho mais para ser merecedor e tentar reverter o que está em curso agora, que são, assim, vamos para um planeta de regeneração, estamos nessa transição, seremos seres humanos moralmente melhores, mas sofrendo as consequências daquilo que a gente plantou no plano material, que é escassez hídrica, poluição, aquecimento global e por aí vai. E até para a regeneração chegar, talvez a gente precise fazer esse movimento. Eu acredito que sim, inclusive. E aí, vamos indicar para a galera onde que a gente pode colher um pouco mais, além de você, claro, voltar aqui outras vezes para a gente falar de vários rolês ecológicos, e não só isso, mas o que você quiser também. E aí eu queria que você dissesse um pouquinho o que é essa campanha da FEB que você citou, onde que a gente pode encontrar isso, quais referências a gente pode buscar nesse momento. Essa campanha é algo muito interessante, ela foi feita com representantes do Brasil inteiro. É uma campanha espírita de conscientização ecológica, uma campanha nacional, foi aprovada pelo Conselho Federativo Nacional da FEB em 2022, dia 11 de novembro, se eu não me engano. E esse ano, a gente teve, dia 11 de novembro, um ano depois, o Festival da Terra, que foi o marco para o lançamento oficial dessa campanha. Que foi agorinha, né? Tem pouco tempo, né? Exatamente. Foi excepcional. Quem não pôde estar conosco presencialmente nos canais da FEB tem as palestras, assim, foi um momento muito rico e de bastante reflexão para falar dessa campanha que eu digo que para quem já estava interessado no tema,
ela é uma formalização institucional que vai abrir portas dentro das casas espíritas, vai abrir porta dentro das federativas, porque às vezes o que a gente só precisa é disso, eu já queria fazer, mas tem agora um papel que diz que realmente é uma orientação nacional dentro do movimento espírita. Então é uma chancela. Não, em alguns lugares, às vezes, essa burocracia ela é necessária. Sim, claro. E é uma campanha que ela tem por finalidade a criação de cidadãos espíritas, ou seja, a gente sabe o que é cidadão, mas cidadãos espíritas, e que busca a gente ter um novo olhar sobre a nossa responsabilidade em relação à natureza, por meio da mudança individual e coletiva, por meio dessas revisões das nossas posturas antropocêntricas e especistas, para a gente conseguir contribuir e viver nesse planeta de uma forma mais equilibrada e mais harmônica. É muito legal, assim, já tem o documento no site da FEB, eu te passo também para você colocar esse material disponível. E o trabalho começa agora, porque agora a gente vai começar a criar os materiais para evangelização, para cursos, para multiplicar, para facilitadores. Eu quero me capacitar em relação a isso. Como é que eu posso fazer? Isso tudo está sendo criado e pensado para a gente dar movimento e tração nesse tema que é muito necessário. Muito urgente e necessário. E a gente já tem 2 opúsculos também, que opúsculo é um livreto sobre Em Defesa da Vida Animal, que eles foram lançados com a FEB em conjunto com o MOVE, que é um movimento que eu faço parte, é um movimento pela ética animal espírita, que são compilados de trechos da doutrina em favor da vida dos animais, em favor da natureza, em favor da alimentação vegana e vegetariana, em favor do planeta como um todo. São opúsculos lindos, assim. É bem bonito, né? De ler, assim, é bem legal. E são trechos curtos e que, assim, cara, eu tenho lido no Evangelho do Lar lá de casa. Você lê uma frase e você pensa, fica pensando e refletindo. É bem interessante para trazer isso para a discussão da família e tal. E o site do MOVE é outra fonte de informação. eticaanimalespírita.org é o site desse movimento, o Movimento pela Ética Animal Espírita. E lá tem um compilado de... Não vou falar de toda a obra espírita, mas de tudo que a gente encontra nas obras básicas e obras complementares que fala desse tema, tá lá, separado por obra, separado por autor. Você consegue pesquisar. Tem vários cards, ou seja, a gente pega um trecho de Emmanuel que fala sobre como a gente deve tratar a natureza, e aí tem um texto explicando, explicitando e detalhando um pouco mais, trazendo novas reflexões. É uma fonte boa de material para a gente começar a ver a doutrina, ver que tem muita coisa na doutrina que a gente pode usar até para justificar, se a gente tiver alguma dúvida. É bastante interessante. Pô, massa demais. Eu acho que é até legal para quem quiser preparar a aula, né? Porque tem todo o conteúdo lá, aula de ES, de adaptar para as aulas de mocidade e evangelização, muito massa. E até não tem a ver com o espiritismo, mas tem 2 documentários que você falando aí das referências, eu lembrei. O primeiro é o Muito Além do Peso, que é um documentário que fala de como a gente se alimenta e também como que essa indústria, por exemplo, é mais barato você comprar um biscoito do que comprar uma fruta em alguns lugares do país, né? Então fala da importância da gente questionar essa questão econômica também. E o documentário que fala também da natureza e da importância da natureza, que é dos mesmos criadores do Muito Além do Peso, que é O Começo da Vida 2. O começo tá na Netflix, inclusive. Esse eu ainda não assisti. O Começo da Vida 1, ele fala sobre o resgate, a importância, que eu acredito que tem a ver também com essa desconstrução que a gente está fazendo, né, que a gente está falando, que é a importância do retorno, de cuidar dos filhos e ficar mais próximo ao filho, que por conta dessa questão da nossa economia tem o filho ali, não consegue ficar muito, então tem uma reflexão interessante. E o Começo da Vida 2, ele passa já para a fase da criança na escola. E aí uma das coisas que ele fala da importância do brincar e da importância da conexão da criança com a natureza. E aí eles falam do reflexo do avanço tecnológico e das doenças que estão surgindo porque as crianças se afastaram da natureza. É muito legal. Isso para mim, que tô com uma filha pequena agora, é algo que eu tenho refletido muito, assim. É algo que a nossa geração, por exemplo, não precisava pensar. Será que vai ter um planeta? 2030. Se é 2030 que colocou aí. Sua filha vai estar aí... ter, criancinha. 7 anos. Uma criança.
completando a reencarnação, né? Então é uma coisa... Eu nem tenho filhos ainda, né? Então, esses dias minha noiva falou assim pra mim, amor, você acha que é muito difícil ter um filho nos dias de hoje, assim? Tá tudo tão... Então você já fica... Não, mas vai dar certo, né? Então, a gente precisa também fazer isso pelas próximas gerações e por nós mesmos que vamos precisar reencarnar, né? Se você quer pensar em você... se a gente quer continuar nesse mundo de regeneração, a gente vai voltar para cá. Mas é complicado mesmo a gente pensar no que a gente está deixando, que legado a gente está deixando de ensinamento para essas outras gerações e criar filhos melhores para o mundo, né? Porque, por enquanto, a gente está fazendo um atropelo verdade. nos elementos naturais, mas que é sempre bom terminar com um tom de esperança. Sim. Porque, assim, é muito fácil ir para um tom pessimista e eu, às vezes, me pego muito ansiosa e muito preocupada com o futuro e, assim, já tem até CID para ansiedade por causa do planeta e mudanças climáticas. Depois Sim, é um negócio, assim, real que existe. Mas não é mais um problema tecnológico. Não há nenhum impedimento, não há nada que os cientistas verificaram que precisa ser feito, que não existe uma opção tecnológica para resolver. A gente tem o caminho para resolver. Agora é unicamente uma questão ética. A gente precisa optar por resolver. E por enquanto a gente não está seguindo esse caminho. A gente não quer ter o trabalho de fazer essa mudança. Mas um dia de cada vez, ainda há tempo, é curto, precisa de uma mudança muito mais rápida do que a gente está acostumado, mas há tempo. E eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido juntar pessoas e pensar nesses problemas e conversar isso dentro das nossas casas, dentro das casas espíritas. E eu acho que as pessoas só agregam, assim. Toda conversa que eu tenho, eu penso, porque assim, tá todo mundo muito longe da perfeição. Então, o que eu posso fazer na minha realidade material que vai auxiliar o planeta e a existência? Cada dia, cada semana eu tento uma pequena ação e assim a gente vai, juntos. Mudanças individuais, mudanças coletivas, a gente chega lá. Muito legal. E basta querer, né? Agora você falou, basta querer. E a gente está sendo convidado, é um convite da vida. Eu acho, eu tenho uma monja que eu gosto muito de acompanhar, que é a monja Coen, que ela é muito legal e ela tem uma perspectiva muito otimista dos desafios, né? Ela até fala assim, quando vem um desafio, ao invés de você ficar pensando coisas complexas, por que você não pensa assim, que gostoso, mais um desafio, né? A gente não tem isso, né? A gente sofre muito quando as coisas saem do nosso controle. Mas a vida, ela é assim. E eu acredito que a gente precisa aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, tanto nos momentos de felicidade, mas também nos momentos de desafio, né? Nos momentos que a gente precisa melhorar em algum nível. Então, nós estamos recebendo um convite. E do ponto de vista... É super interessante você ter falado isso, porque do ponto de vista espírita, assim, a gente sabe que os trabalhadores da última hora fomos chamados a estar nesse momento. Pensa, nunca é por acaso. Se a gente está encarnado nesse momento de profundas mudanças, é porque a gente tem algo a contribuir. Eu não acho que a gente está aqui por acaso. A gente sabe que o acaso não existe. Nós fomos colocados aqui justamente porque a gente pode fazer essa mudança. Sim. Depende só da gente. Exato. O que me vem assim é assim, se Jesus estivesse aqui agora e ele estivesse nos convidado para uma reunião e aí ele colocou uma condição de que a gente tomasse um banho para ir, a gente não tomaria esse banho, é isso que a gente está sendo convidado agora, né? A gente está sendo convidado para um encontro conosco mesmo, com o planeta de regeneração, com o reino de Deus dentro de nós, com Jesus que está nos convidando para isso. E a gente deveria se alegrar com esse convite e arregaçar as mangas e trabalhar. Se esse foi o pedido, caramba, eu tenho perspectivas positivas disso, né? Ao invés da gente observar assim, caramba, nós destruímos o planeta, beleza? Isso é verdade, né? A gente fez toda uma questão muito por falta de conhecimento, como você disse, e ao invés de ficar paralisado na culpa, que a gente se autorresponsabilize e se anime com os desafios. Pior seria se o planeta nunca nos alertasse
e a gente ficasse aprisionado para sempre nesse estado que a gente está hoje, sem poder ser melhor, sem poder um dia se aproximar cada dia mais da felicidade real. Então, eu acho que a doutrina espírita, ela me traz essa sensação de esperança, mesmo diante dos conflitos, por essas promessas, assim, dos espíritos, né? E de Jesus também, que diz que jamais abandonaria, né? A gente em qualquer desafio, né? Então, eu acho que é o otimismo, né? O Emmanuel tem a frase que eu gosto muito, que é otimismo, pois o pessimismo nunca construiu nada. Então, Perfeito. Acho que é isso que a gente está vencendo agora, né? A gente precisa, eu acho que, se movimentar e acreditar que junto a gente vai conseguir trabalhar. Tem sido, assim, dias pesados e meses pesados e anos pesados. A gente tem vivido, assim, um acúmulo de coisas, mas o que eu vejo é que a doutrina, ela nos dá o roteiro. Então é fácil encontrar o consolo, porque eu sei o que eu posso fazer e eu sei aonde eu posso chegar, porque eu tenho ali todo um arcabouço filosófico que me auxilia a passar por esses problemas. Então, assim, a gente não está sozinho. Temos uns aos outros encarnados, temos uma pleiade de espíritos que quer que a gente passe por esse tempo, ainda que um pouco tumultuado, e a gente, o que você falou, arregaçar as mangas e bora trabalhar e, assim, fazer as mudanças que são necessárias. E é difícil. É difícil. É difícil. Mas e lembrar, tem espíritos que estão reencarnando para isso, né? E a gente sabe que tem um movimento espiritual acontecendo de espíritos novos reencarnando para nos apoiar nas mudanças. E que não sejamos nós os que vão atrapalhar o caminho desses espíritos. Porque eu fico vendo, assim, na convivência com a infância, com a juventude, é muito natural essas questões ambientais para eles, assim. Eles já vêm já vêm prontos, assim, muito mais sensíveis a algumas dessas questões que outras áreas de estudo, por exemplo, dentro da casa espírita. Que não sejamos nós os facilitadores que vamos barrar, que dizer que essa interpretação está errada. Primeiro que o espiritismo, para mim, é polifônico, né? Ele já nasceu diverso. Ele já nasceu da multiplicidade de vários espíritos construindo um consenso. Então, não existe fonte única de crença, assim. A gente tem que dar a oportunidade para esses jovens se expressarem e vivenciarem a doutrina espírita do jeito que eles acreditam. Então, assim, são tempos animadores também, de um certo ponto. Muita coisa, a diversidade vai chegando. E a gente vai conseguir. Carol, gratidão por você estar aqui, viu? Valeuzão mesmo, foi muito massa conversar com você. Você é bem-vinda sempre, volte sempre. Assim, pode deixar aqui para falar sobre esse tema, a gente fala... Depois vamos fazer o seguinte, já fica o convite. Vamos pegar uns compilados de obras espíritas e contar umas histórias aqui pra galera. Ah, fechou. Eu acho que vai ser legal. A gente deu esse aparato geral aqui e a gente pega... Podemos dar uma aprofundada. Combinado. Massa. Gente, então ficamos por aqui. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que é importante e comenta aí o que você achou, né, de tudo isso, coloca a sua experiência. E toda sexta-feira tem o podcast do Portal Reação, além de que nos outros dias tem os cortes. Então, se você não gosta de assistir o episódio completo, você pode estar assistindo os cortes ou pode estar indo lá no nosso Spotify também. Pode escutar enquanto você lava a louça lá, pode escutar quando você está no transporte. E tamo junto demais, viu? Um beijo e até a próxima sexta-feira.